O texto A Igreja Segue Caminhando, de Hernandes Dias Lopes, é uma reflexão sobre a missão e a identidade da Igreja de Cristo no mundo. O autor afirma que a Igreja foi chamada do mundo, para estar no mundo, sem ser do mundo, para ser luz no mundo. Ele diz que a Igreja é absolutamente diferente do mundo, e que o mundo a odeia. Ele diz que a Igreja não pode amar o mundo, nem ser amiga do mundo. Ele diz que a Igreja não pode se conformar com o mundo, nem o imitar. Antes de continuar, peço que você não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e ativar as notificações. A Igreja é governada pelos valores do Reino de Deus, pelos preceitos divinos e não pelos ditames do mundo. A palavra de Deus tem princípios que jamais caducam, enquanto o mundo está rendido à ditadura do relativismo. A Igreja deve viver pela fé e não pela vista, pela graça e não pelo mérito, pelo amor e não pelo ódio, pela paz e não pela guerra, pela justiça e não pela injustiça, pela verdade e não pela mentira. Ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus, que é o Consolador, o Mestre, o Intercessor e o Capacitador da Igreja. O Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele guia a Igreja em toda a verdade e lhe revela as coisas futuras. O Espírito Santo dá dons à Igreja para a edificação do corpo de Cristo, além de produzir os frutos na Igreja para a glorificação de Deus. A terceira verdade é que a Igreja é sustentada pela graça de Deus. A graça de Deus é a fonte da salvação, da santificação e da glorificação da Igreja. A graça de Deus é imerecida, suficiente e eficaz, que nos livra da condenação, nos liberta do pecado e nos leva à perfeição. A graça de Deus nos dá segurança, esperança e vitória. Esta reflexão termina com um chamado para que a Igreja seja fiel ao seu Senhor e cumpra a sua missão no mundo. A Igreja deve pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, amar ao nosso próximo como Cristo nos amou, servir ao próximo como Cristo nos serviu, adorar a Deus em espírito e em verdade, e aguardar com expectativa a volta de Cristo. O texto é bem escrito e coerente, apresentando uma visão bíblica e pastoral da Igreja de Cristo no mundo. Hernandes utiliza uma linguagem simples e direta, sem perder a profundidade do tema. Ele também faz uma boa aplicação prática das verdades bíblicas para a realidade dos leitores, mostrando como devem viver como igreja no mundo. A leitura pode ser útil para quem deseja conhecer mais sobre a missão e a identidade da Igreja de Cristo no mundo. A Igreja segue caminhando. Texto de Hernandes Dias Lopes. A Igreja foi chamada do mundo, para estar no mundo, sem ser do mundo, para ser luz no mundo. A Igreja é absolutamente diferente do mundo. O mundo a odeia. A Igreja não pode amar o mundo, nem ser amiga do mundo. A Igreja não pode se conformar com o mundo, nem o imitar. A Igreja é sal que coíbe a decomposição do mundo e luz que aponta o caminho neste mundo tenebroso, governado pelo príncipe das trevas. Se a Igreja perde a capacidade de salgar, e se sua luz fica escondida, a ponto de não poder iluminar, então sua missão é malograda e seu testemunho é ineficaz. A Igreja, ao seguir caminhando rumo à glória, precisa compreender 3 verdades fundamentais. Em primeiro lugar, a Igreja é governada pelos valores do Reino de Deus. A Igreja é governada pelos preceitos divinos, e não pelos ditames do mundo. A palavra de Deus tem princípios que jamais caducam, enquanto o mundo está rendido à ditadura do relativismo. A ética da Igreja não é ditada pela pauta social do mundo, pois esta está mudando a todo instante. A Igreja é governada pela lei divina, que é eterna. A Igreja não é dirigida pelas decisões emanadas das cortes humanas, sujeitas a falhas e injustiças, mas pela palavra inspirada, que não pode falhar. A Igreja não se dobra diante das pressões e seduções do mundo, pois sua lealdade é ao Senhor Jesus. A Igreja não se encanta com os brilhos deste mundo nem com seus favores, pois sua pátria está no céu, sua herança está no céu, e é para o céu que ela caminha resoluta. Em segundo lugar, a Igreja é a agência do Reino de Deus na proclamação do Evangelho no mundo. A missão de Deus é confiada à Igreja. O propósito de Deus é o Evangelho todo, por toda a Igreja, em todo o mundo. Todo aquele que foi chamado do mundo é enviado de volta ao mundo. Como embaixador de Deus,
e ministro da reconciliação. A tarefa de pregar o Evangelho a toda a criatura e fazer discípulo de todas as nações é imperativa, intransferível e impostergável. O método de Deus é a Igreja. Se a Igreja se calar, não existe outro método. Só a Igreja é comissionada a pregar o Evangelho. Se nós nos calarmos, seremos tidos como culpados. A seara é grande, os trabalhadores são poucos e o tempo urge. Só temos este tempo, que se chama hoje, para ganharmos esta geração. Se falharmos, nosso fracasso será retumbante. Não podemos transformar a grande comissão numa grande omissão. O mundo jaz no maligno, mergulhado em trevas horrendas. O diabo mantém em seu cativeiro milhões de pessoas, carentes de ouvir o Evangelho da graça. Não há salvação em nenhum outro nome, exceto o nome de Jesus. Que a Igreja se levante, no poder do Espírito, para testemunhar enquanto é tempo, aqui, ali e além fronteiras. Em terceiro lugar, a Igreja é odiada pelo mundo, porque a Igreja é o corpo de Cristo, o rebanho do bom pastor. O mundo que sempre odiou a Cristo, odeia também a Igreja. O mundo nunca foi favorável à Igreja, sempre destilou seu ódio contra a Igreja. O mundo, governado pela mentira, sempre se opôs à Igreja, que é a coluna e baluarte da verdade. O mundo faz uso de todo o seu sistema político, cultural e religioso para atacar a Igreja. Ideologias contrárias à fé cristã são promovidas. Decisões atentatórias contra os preceitos cristãos são tomadas. Valores contrários à fé cristã são aplaudidos. A Igreja, ao longo da história, tem sofrido amarga perseguição. Nos primeiros séculos, os Césares de Roma crucificaram os cristãos, lançando-os na fogueira e entregando-os às feras. Os cristãos foram vigiados, caçados, perseguidos, espoliados, desterrados, aprisionados, torturados e mortos com crueldade durante os 20 séculos do cristianismo. Não devemos esperar dias fáceis em nosso tempo. O cerco está apertando cada vez. Há uma agenda global hostil à fé cristã. A Igreja não pode esmorecer, pois mesmo debaixo da carranca do diabo, ela tem a face sorridente do Pai. Mesmo sob o fogo ardente da perseguição, ela tem o refrigério do Espírito Santo. Mesmo sob a oposição crescente do mundo, ela tem a aprovação do céu. Portanto, Igreja, avante, importa seguir caminhando. Obrigado por ouvir esta poderosa mensagem do Reverendo Hernandes Dias Lopes até o final. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quer que essa mensagem transforme muitas vidas? Não deixe de compartilhar. Até breve. Que Deus te abençoe.